Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para falar de Campeonato Brasileiro. Hoje vamos falar do balanço da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, que rodada maluca essa que foi a 10ª rodada. Os favoritos perderam, deixaram de se distanciar, o caso do Internacional. O Flamengo tinha a possibilidade de assumir a liderança, tropeçou no Ceará. Palmeiras tropeçou em casa contra o Sport. Enfim, o campeonato está muito equilibrado. Quem lucrou com isso? Vasco, que ganhou do Botafogo, se aproximou ainda mais da parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro, que entrou na briga. E esses dois times, além do Palmeiras, têm um jogo a menos. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Uma curiosidade a respeito do Campeonato Brasileiro da 10ª, ao chegar na 10ª rodada da edição deste ano, é a seguinte: a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é a mínima, é a menor, melhor falando, dos últimos 5 anos. Igual a 2020, somente em 2016, em que o Palmeiras liderava a competição e o Internacional era o segundo colocado. Nos últimos anos, o que a gente pode perceber é o seguinte: quem está até a 5ª colocação na tabela de classificação até a 10ª rodada, a tendência é que esses clubes é que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso a gente pode ver da seguinte maneira: em 2016, na 10ª rodada, o Palmeiras era líder, acabou sendo campeão. Em 2017, o Corinthians era o líder, acabou sendo campeão. 2018, o Palmeiras era o terceiro colocado, o Flamengo era o líder, o Palmeiras acabou sendo campeão. E o ano passado, o Flamengo era o terceiro colocado, o Palmeiras era o líder e o Flamengo acabou sendo campeão. Então, assim, a radiografia que a gente pode estabelecer nesse momento é que os times que chegam à 10ª rodada no pelotão de cima é mais ou menos os times que vão brigar lá no final pela disputa do Brasileiro. Mas tem muitos torneios aí que vão cruzar o caminho do Brasileirão e isso pode dar uma nova cara aí à competição. Fato. O Atlético Mineiro, Vasco e Palmeiras, conforme eu já falei, tem um jogo a menos. Confirmando essas vitórias, ou seja, o Galo pode ser o novo líder. E também com diferença mínima para o segundo colocado. Vasco e Palmeiras chegariam a 20 pontos. Ou seja, a disputa está muito equilibrada até esse momento. É possível falar que algum time da parte de baixo que não figura ainda entre os 5 primeiros, na verdade, na edição desse ano, os 6 primeiros, alguém que esteja da 7ª colocação para baixo, pode chegar? O Campeonato Brasileiro a gente já viu de tudo. Agora, que realmente fica mais difícil, não tenha dúvida. Ainda mais num futebol completamente diferente que a gente tem visto ao longo dessas 10 primeiras rodadas. Só para vocês terem como exemplo, o Palmeiras tem um jogo a menos e participa de 3 competições: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Assim como outros clubes, como Flamengo, Inter. Agora, o Atlético Mineiro, que está na vice-liderança, só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, ou seja, atenção total a essa competição. Isso torna o Galo um pouco mais favorito? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, que as outras equipes vão disputar a atenção do brasileiro com Libertadores e com Copa do Brasil, então, que dá uma premiação muito boa em dinheiro, e num ano em que todos os clubes estão sofrendo aí com as suas finanças, pode ter uma atenção redobrada por parte dos outros clubes. Será que a gente vai conseguir ver todos os times dando prioridade ao Campeonato Brasileiro? Essa última rodada, a 10ª rodada, mostrou que não.
porque muitas equipes pouparam elencos e aí sofreram derrotas até então inesperadas. O caso do Internacional, que jogou com um homem a mais durante 87 minutos e mesmo assim ainda saiu derrotado. O Flamengo, o Domenech Torrent faz o rodízio, vinha de 4 vitórias consecutivas, tropeçou no Ceará. São Paulo e Santos ficaram no empate, é um clássico, um resultado plenamente previsível. Enquanto isso, mesmo com dificuldades, o Galo bateu o Bragantino e colou ali nas primeiras colocações. Então, assim, fica muito complicado apontar quem vai ser o campeão ainda. Mas a tendência é que essas equipes que hoje figuram entre as 6 primeiras colocadas fatalmente vão estar disputando o título do Campeonato Brasileiro. Resta saber quem vai administrar melhor elenco, quem vai administrar melhor a gestão das competições. Nesse meio tempo, uma ou outra vai ser eliminada de Copa do Brasil, vai ser eliminada de Copa Libertadores e pode trazer o foco mais para o Campeonato Brasileiro e acirrar ainda mais essa disputa. Então, assim, essa rodada foi muito chave, porque como é que essas equipes vão se comportar diante dos próximos compromissos da Libertadores, por exemplo? Vão poupar novamente no Campeonato Brasileiro diante desses reveses? Vale a pena? E aí? Como é que a gente vai ver essas equipes se comportando dentro de campo? Então, vamos aguardar, porque o Campeonato Brasileiro ele está em franca evolução, está bem disputado e a gente pode ter muita surpresa até o final da competição. Na 20ª rodada, a gente volta a bater um papo para saber se essas equipes continuam na parte de cima da tabela, se teve alguma equipe que veio, que estava embaixo e que melhorou. Tá difícil ver isso. Vi de alguns casos, como o Corinthians, como o Atlético Paranaense, que até então vinha fazendo boas campanhas, ganhou o clássico contra o Coritiba, é bem verdade, mas ainda está devendo um pouco de futebol. O Bahia, que vinha fazendo boas campanhas, também está passando por momentos de dificuldade. O Santos ainda oscila, consegue um bom resultado aqui e outro ali. Está ali, coladinho nas primeiras posições. Enfim, vamos aguardar, vamos ver o que o Campeonato Brasileiro reserva. Agora, volto a falar. Nos últimos 5 anos, incluindo a edição de 2020, as equipes que chegaram até a 10ª rodada nas primeiras posições foram as que brigaram pelo título no final da competição. Vamos aguardar. Na 20ª rodada, a gente volta a bater esse papo. Valeu, pessoal. Um abraço e até lá. Yeah, 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 yeah.